E você já sabe que pode participar do nosso programa pelas nossas redes sociais. Temos o Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/Cenário Político TCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @Cenário Político TCM. Está chegando cada vez mais perto das eleições e nós aqui cada vez mais preparados, porque nossas programações especiais estão chegando aí. Segunda-feira tem programa especial, já vamos ter na próxima semana nosso primeiro debate também. O programa especial da segunda é sobre pesquisa, com resultados da primeira pesquisa também. Aí sim, na quinta-feira temos nosso primeiro debate. Quando for no final do mês de outubro, nós teremos sabatina com os candidatos a prefeito de Mossoró. A rodada de entrevistas vai ser aqui no Cenário Político e hoje você vai acompanhar o sorteio da ordem dos candidatos a serem entrevistados. A sabatina vai acontecer do dia 30 de outubro até o dia 6 de novembro, cada dia um entrevistado, e a gente sorteia a sequência aqui ainda no programa de hoje. Você vai conferir também na nossa entrevista do dia o promotor eleitoral da 33ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, o Dr. Hermínio Pérez. Você pode mandar sua pergunta para ele, tirar suas dúvidas aí sobre o trabalho do Ministério Público Eleitoral, sobre sua função como eleitor, o que é que você pode fazer aí em relação a fiscalizações. Participe do programa de hoje. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. Vai começar a esquentar essa corrida eleitoral. Tem debate, tem pesquisa, tem nossa cobertura especial que você já é acostumado, né, com toda a credibilidade da TCM Telecom. E fique sempre aqui conosco, né, para que você fique sabendo de tudo em primeira mão. Carol, é importante também a gente repassar aqui para os nossos telespectadores que no primeiro intervalo aqui do Cenário Político TCM vai ao ar a nossa chamada das eleições 2020, né? A nossa vinheta que vai passar durante toda a programação. Então, no intervalo, a gente já publicou nas redes sociais, né? No Instagram de Carol, no Instagram de Vanúvio, de Moisés também. Você dá uma checada lá no Instagram que você vai ver já aí publicado nas redes sociais, mas aqui na nossa programação, esse VT de estreia vai ser no nosso primeiro intervalo desta quarta-feira. E a gente agora fala sobre democracia, antes de iniciar nossa entrevista. As eleições são baseadas na democracia. Mas você sabe o que é isso? Sabe qual o seu papel enquanto cidadão e cidadã nesse sistema político? Democracia, uma palavra amada por muitos e temida por outros. Mas você sabe, de fato, o que isso é? No nosso país, ela é colocada toda hora na mídia, erroneamente. O maior exemplo é agora, que nós estamos vivendo uma campanha política. Todo mundo diz, Tribunal Superior Eleitoral diz que nós temos que exercer nossa cidadania, a nossa democracia. E essa democracia, que democracia é essa? Que eu sou obrigado a ir lá. Eu sou obrigado, como eleitor, a ir lá. Votar ou não é outra história, mas eu sou obrigado. Se eu não for, sou punido. Isso é democracia? Democracia seria assim, direitos de escolhas. As pessoas terem o direito para escolher, não haver intervenção de forçar a barra de prometimentos de demais coisas para as pessoas de interesses individuais, porque eu acho que para a democracia funcionar ela teria que ser para todos terem o mesmo direito. E eu só gozar o meu direito, porque se oferecer não me interessa se o seu vai ser também gozar da mesma coisa, entendeu? O que vale é meu interesse. É o que hoje usa, eu acho, acredito que a democracia hoje aqui no país gera dessa maneira. Você sabe o que é democracia? Sim. O que é para você? Democracia é a liberdade, você ter a liberdade de escolher algo, principalmente nesse momento de política, né? Democracia é uma categoria que é bem problematizada, né? Na ciência política, no direito, em todas essas áreas acadêmicas, mas eu gosto de tratar a democracia como algo simples, que é um sistema de governo que permite que a gente, de instante em instante, ou periodicamente, ou de anos em anos, avaliemos como estão a condução do Estado, como é que está a condução das políticas públicas, como é que está a condução dos nossos representantes políticos, e a gente possa dizer se é o caso deles ficarem lá por mais um tempo
ou se é hora da gente trocar por opções que pelo menos nos pareçam melhores. A democracia também se estende ao equilíbrio de poderes públicos e órgãos de um governo. Quando alguém se pergunta por que o chefe de Estado não tem poder absoluto, isso existe justamente para que o regime não se torne totalitário. E é por isso que, pelo menos aqui do Brasil, não existe apenas o poder executivo, mas também o legislativo e o judiciário, seja em instância federal, estadual ou municipal. Caso contrário, não seria uma democracia, e sim uma ditadura. Nós temos o oposto frontal da democracia, que seriam ditaduras, ou como a gente gosta de chamar mais recentemente, regimes autoritários, que são aqueles regimes em que não é possível se escolher quem são os representantes políticos e que geralmente direitos fundamentais básicos, como a liberdade de expressão, direito de reunião, direito de associação e mesmo direito de oposição política, eles não são permitidos que se expressem. Então aí nós temos os regimes autoritários propriamente dito. O Brasil vive um período de eleições municipais. São elas, as eleições, a democracia na prática. Na verdade, as eleições que nós estamos vivendo agora, por serem municipais, são eleições que têm uma característica de as pessoas estarem muito mais preocupadas em resolver o problema da vida delas. Então eu não vejo como a eleição municipal possa gerar uma fissura muito grande na democracia ou ser um instrumento de sua afirmação absoluta. Mas no momento em que há uma troca das vereanças e há uma troca nas prefeituras, e essas trocas sinalizam ou não um alinhamento com o Poder Executivo da União e com o Congresso Nacional, a gente tem um jogo de xadrez para o que vai acontecer daqui a 2 anos. Você acredita na democracia? No nosso país, não. Como eu disse a vocês, isso é uma ilusão, uma ficção que jogam na cabeça da gente, na cabeça do eleitor, na cabeça do povo. Drauzio Varela, há bem pouco tempo, estava nas mídias sociais mandando você ficar em casa. Hoje ele está trabalhando para o Tribunal Superior Eleitoral, mandando você ir votar, lhe incentivando você ir votar. Isso é democracia? Isso não é democracia. Na prática, no dia a dia, aqui no Brasil existe democracia? Não, não, deixa não. Só o nome, como a maioria das outras coisas, só é o nome no papel. A realidade é outra, né? E você acredita que o Brasil é um país democrático? Em certa parte sim, e outras não. Porque a gente ainda hoje é obrigado a votar. É uma discussão para um programa inteiro, viu, Vonúvio? E aí a gente já pode, inclusive, começar com o nosso entrevistado de hoje, o doutor Hermínio Pérez, que é promotor eleitoral, está aqui com a gente. Antes da gente entrar aí nas atribuições da promotoria eleitoral, doutor Hermínio, boa noite. Boa noite, Carol. Podemos já entrar nesse assunto que a gente estava conversando na reportagem? Na prática, o Brasil tem democracia? Com certeza, sim. Tem democracia, sim. Esse é apenas um ponto que... antes, deixa eu só dar boa noite a você, Carol, a Vonúvio, e a quem está nos assistindo. Mas acredito que sim, temos sim democracia. E prova disso é que, com todas as dificuldades do momento, e um trabalho feito pelo TSE, que ouviu diversos especialistas na matéria, e se vislumbrou a possibilidade de se realizar, adotando-se algumas medidas de segurança, as eleições, né, que é uma das demonstrações de democracia, né? Dentro desse debate que é feito e com relação também à justiça, né? A gente viu na reportagem aí muito se falando sobre a obrigatoriedade do voto, que se houvesse democracia a população era ouvida e não era ali uma votação obrigatória. Como é que o senhor enxerga esse tipo de manifestação? Olha, sempre é uma discussão que se tem sobre a questão da obrigatoriedade ou não do voto, né? Isso aí vai de amadurecimento da sociedade em definir em um determinado momento se é necessária ou não a persistência da obrigatoriedade do voto. Hoje ainda vigora, né, diante da previsão constitucional, que, regra geral, você tem a obrigatoriedade, ressalvado algumas situações que a própria Constituição permite a facultatividade do voto. Aqueles que têm 16 a 18 anos, os maiores de 70, né, esses, a Constituição prevê a possibilidade de o voto ser facultativo. E, para os demais, a obrigatoriedade
Muito embora se você não tiver no seu domicílio eleitoral, você pode fazer a justificativa, que me parece que esse ano vai ser possível, inclusive, de forma remota, não está sujeito a uma penalidade, que não é uma penalidade, diga-se de passagem, tão elevada. Salvo engano, é o valor de uma multa de R$3, R$4, algo nesse sentido, mais ou menos. Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco, nós continuamos a conversar com o doutor Hermínio Pérez, que é promotor eleitoral da 33ª Zona Eleitoral do TRE. Daqui a pouquinho.